Na parcial de janeiro a agosto, as exportações brasileiras de soja em grão conseguiram reverter a tendência de queda que vinha sendo registrada, né? E com esse resultado, o setor tem potencial para igualar o recorde registrado em 2023. Quem traz todos os detalhes para a gente sobre as exportações do complexo soja é o Giovanni Ferreira, direto de Curitiba. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Agro Export. Exatamente. Nós vamos mostrar hoje algo quase que inédito aí nos últimos anos, quando a gente fala de tendência, revertendo a tendência de queda nas exportações de soja em relação ao ano passado. Lembrando que o ano passado a gente fez 102 milhões de toneladas de exportação de soja grão. A expectativa esse ano era de a gente atingir umas 90, 95 milhões de toneladas. Mas nós vamos mostrar os números daqui a pouco e no final eu vou falar das variáveis, dos motivos que levam a gente reverter essa tendência. Mas antes de mostrar o gráfico, só um dado. De janeiro a julho desse ano, nós já embarcamos 75 milhões de toneladas de soja, antes 72 milhões de toneladas de janeiro a julho do ano passado. Eu vou pedir para colocar o gráfico agora, aqui no gráfico a gente traz a primeira semana de agosto desse ano também, tá? Então a gente percebe aqui de novo o histórico, você pode consultar depois no site do Canal Rural, no portal do Canal Rural, esse histórico desde 2020 de volume em barra azul e receita cambial. Acabei de falar aqui 102 milhões de toneladas de grão, estamos falando só de grão agora, exportadas em 2023. E de janeiro até a primeira semana de agosto de 2024, nós já fizemos aqui quase 78 milhões de toneladas de soja grão. O que isso significa? O que a gente fez de agosto a dezembro do ano passado? Lembrando que até a primeira semana de agosto. A gente deve fechar agosto aqui no acumulado, daí de agosto nós exportamos 2,5 na primeira semana, a gente deve atingir aí de 8 a 9 milhões de toneladas de soja em agosto. Aí esse número de 77 aqui, a gente vai a 80, pelo menos 83 milhões de toneladas exportadas até o final de agosto. Essa é a previsão. Mas vamos fazer uma média aqui de setembro a dezembro do ano passado. Quanto que a gente exportou? A gente exportou no ano passado, de setembro a dezembro, 21 milhões de toneladas. Se eu realmente fizer aqui 83 milhões de toneladas, isso é factível, talvez até mais, janeiro a agosto, tá? A gente vai precisar de quanto? A gente vai precisar de 17, 18 milhões de toneladas de setembro a dezembro para igualar a marca do ano passado, ou seja, extremamente factível. Isso mostra essa retomada, essa reversão aí na tendência de queda. No mínimo, a gente deve fazer 100 milhões de toneladas, praticamente igualando a marca de soja grão no ano passado. Vou pedir para colocar agora o farelo, por favor. O farelo também, números bastante interessantes, o mercado bastante aquecido. De novo, o histórico aqui, no ano passado, a série, né? A gente fez 22,7 milhões de toneladas e agora, de janeiro até a primeira semana de agosto, 14 milhões de toneladas. Quanto que a gente fez de agosto a dezembro do ano passado? 9,5 milhões de toneladas. Se eu somar aqui, quanto que eu preciso para chegar ao mesmo número do ano passado? Eu preciso de 6 milhões de toneladas. Lembrando que no ano passado, de agosto a dezembro, a gente fez 9 milhões de toneladas. Ou seja, uma expectativa, uma possibilidade bastante importante de a gente bater, sim, o recorde, se igualar no grão, no farelo, com certeza a gente deve passar a marca do ano passado. Agora vamos ver o óleo. O óleo é o único produto do complexo, o grão, farelo e óleo, que segue numa queda brusca e a gente não deve repetir a marca do ano passado. Lembrando que a gente fez 2,6 milhões de toneladas em 2022, já com uma pequena queda aqui em 2023, 2,35, e esse ano, janeiro até a primeira semana de agosto, 920 mil toneladas. Não chegou a nem 1 milhão de toneladas. Então a gente deve fechar o ano aí praticamente, olha, metade do volume exportado no ano passado, um pouco mais. A gente deve chegar aqui perto de 1,8 milhões de toneladas exportadas de óleo. O que aconteceu no óleo? Por que a gente estourou aqui em 2022? Guerra, Rússia e Ucrânia. A dificuldade, o temor de faltar gás, da Rússia interromper o fornecimento de gás para a Europa Europa saiu comprando muito forte o óleo de soja no mercado internacional, que o óleo de soja é energia, para poder aquecer no inverno rigoroso. A guerra não terminou,
mas as coisas foram se acomodando, a gente arraicou no ano passado e esse ano a gente deve voltar ao patamar aqui de 2021. Vamos olhar um crescimento a partir de 2021. 22 e 23 fora da curva, por conta desse fator da guerra no leste europeu que eu falei. Se a gente chegar a 1,8 aqui em 2024, a gente vai estar registrando um crescimento orgânico que a gente vinha aqui 2020, 2021 com 1,65 milhões de toneladas. Gente, para encerrar, tá? Quais são os motivos que levam a esse mercado aquecido, essa retomada, essa reversão na tendência de exportação, principalmente de soja grão? Uma expectativa muito positiva do ciclo 24-25 começa a ser cultivado aqui no Brasil em meados de setembro. A gente deve ter uma safra aí próxima de, pelo menos a previsão de 160 milhões de toneladas, ou seja, uma oferta maior. A entrevista anterior aqui mostrou essa oferta mundial em alta, faz com que a gente libere os nossos armazéns. E outro fator que comunga com isso é Chicago. Chicago trabalhando abaixo de $10 por bushel, sem nenhuma perspectiva de reação nesse mercado internacional. O que o produtor faz? Oferta em alta na próxima safra, estoque cheio e sem nenhuma expectativa de reação nos preços, eu vou liberar os meus armazéns, temendo que essa cotação caia ainda mais. E lembrando que a partir do mês que vem começa a entrar a safra norte-americana também, o que deve impactar negativamente nesses preços. Então o produtor está liberando os armazéns sem nenhuma perspectiva agora de reação nos preços. Ok, gente? Obrigado, Priscila. Obrigado a todos que nos acompanham. Obrigada, viu, Giovanni? Até a próxima.